21º Trono, Lições de Vida de uma Jovem de 21 anos de idade, é o título do primeiro livro da autoria da Maria Natália João, a ser lançado amanhã no campus da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. A autora descreve o livro como uma autoajuda, superação e motivação, pois relata um conjunto de situações vividas pelo sujeito e que as transforma em incentivos para a vida. Uma vida positiva, motivada e sã. Maria Natália acredita que o livro é um instrumento importante para quem aposta na autossuperação, para qualquer contrariedade emocional, de saúde ou profissional. Bom, sendo o primeiro livro, acredito que pela essência da coisa, pela maneira como eu fui lidando com ele, porque eu não comecei a escrever com o intuito de ser um livro. Eu comecei a escrever nas madrugadas em que eu gostaria de estar a expressar todos os sentimentos que eu tinha, os ruídos da minha alma, a minha mente, no momento mais calmo, mais tranquilo em que as pessoas estão a dormir. E eu me concentrava no quarto a escrever no meu computador, como se fosse um diário. E deste diário, quando o tempo foi passando e eu fui relendo, eu percebi que tinha conteúdo suficiente e até certo ponto agradável para poder transmitir às demais pessoas, ao público no geral, como lições que eu própria, com aquela idade que eu tinha até então, 21, agora 24, para o público de forma geral, quem sabe possa servir de um instrumento importante, uma ferramenta para, nem que seja de forma irrisória, né, para o contributo da vida das pessoas, para a superação, para a motivação e seja qual for, desde o momento que a informação chegue de maneira positiva e que as pessoas saibam extrair o melhor dela. Exato. E nesta primeira sua viagem, que são lições da vida de uma jovem de 21 anos de idade, que tipo de lições é que podemos encontrar aqui nesta obra? Estar a dizer necessariamente as lições de forma muito tácita seria, de certa forma, extrair um pouco do caldo do livro. Entretanto, eu vou dar aqui o exemplo de forma muito geral. Expectativas defraudadas. Geralmente nós jovens, falo desde a adolescência até a fase do início da juventude, nos encontramos num momento de espécie como se fosse conturbação, turbulência, bater de frente com os mais velhos, querer descobrir as coisas do nosso jeito, entrar em guerras, em confrontos. Nem todos, né? Mas alguns com personalidade um pouco mais forte, a tendência costuma ser essa. E desta maneira, com o tempo a passar, quando os anos vão passando, nós percebemos que aquilo que nós tínhamos atravessado não deveria ser daquela maneira que devia ter acontecido. Então, com alguma maturidade relativa, nós percebemos que poderíamos ter atingido o nosso objetivo, mas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem ferir a ninguém, sem ir de frente, bater de frente com os nossos pais, por exemplo. E é mais nesta ordem de ideias. Não estou a dizer que o livro tem completamente a ver com as expectativas defraudadas, mas isto é um exemplo genérico sobre uma imensidão de lições que eu fiz questão de arrolar no livro. Exato. E em que circunstâncias esta obra foi escrita? Eu comecei a escrever, a redigir o livro em 2016, num momento delicado, posso assim dizer. Gostava também de reiterar um aspecto. O aspecto delicado não quer dizer difícil necessariamente, não quer dizer que houve sofrimento como tal, mas um momento em que não esperava estar a passar. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir algo que não nos faz estar confortáveis. Pronto, eu cansei-me de desabafar com amigos, com pessoas próximas. Há coisas que não são os outros que nos vão preencher. A paz de espírito não vem das pessoas como tal. A paz de espírito vem de nós, do nosso íntimo, do nosso interior, da nossa alma. E isso nós só conseguimos encontrar quando nós estamos de bem conosco mesmo, quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos quem nós realmente somos. E foi a partir daí que eu comecei a escrever de forma irregular. Eu não tinha premeditado, por exemplo, de X, eu vou sentar à madrugada X que eu vou escrever, não. Aquilo foi acontecendo naturalmente e pronto, compus este tal bolo, que eu posso assim dizer, de todas estas lições que eu extraí das vivências que eu fui passando, e acabou ficando o 21º Trono. Exato. E qual é a lição mais marcante nesta obra? A lição mais marcante é respeitar pai e mãe. Eu devo a minha vida aos meus pais
E apesar do que tiver acontecido, dos afrontos, das coisas também muito positivas, a essência do livro tem a ver com respeitar o próximo, respeitar os nossos pais. São eles que são a nossa bênção cá no mundo, então não são figuras contornáveis. Nós temos que colocar os nossos pais no pedestal. Aconteça o que acontecer, mas os nossos pais são os nossos pais, são os nossos deuses aqui na Terra, e esse é o ensinamento que eu tento transmitir de forma reiterada para a juventude, porque nós só percebemos quando os nossos pais perdem a vida ou quando também já somos pais, mas antes mesmo de eu ser mãe, ou antes mesmo de eu me casar, ou antes mesmo de eu atingir uma idade acrescida, eu consegui perceber que sem eles eu não sou nada. Exato, e este livro levou 4 anos a escrever. 3 anos a ser escrito, e neste último ano foi mesmo para ser trabalhado, para efetivamente se tornar num livro propriamente dito. Exato, senti também que o seu livro tem contos e poemas. Que tipo de obra é esta? E esta é uma pergunta que eu também haveria de deixar para os literários. Eu própria não consigo descrever que tipo de gênero literário este livro tem, porque em algum momento, pelo prefácio, parece que foi um poema, mas eu não escrevi aquilo para ser poema. Aquilo foi algo natural. Em algum momento também do livro tem descrição de lições, e no final também tem uma espécie de síntese. Então, deixo a cargo dos capacitados em literatura, efetivamente, para poder descrever que tipo de obra é esta. Exato, e as lições, entre elas interligam-se? Há uma ligação entre elas? E as 21 lições não têm necessariamente uma ligação. Cada história é uma história, cada episódio é um episódio, cada capítulo é um capítulo. Portanto, é meu ponto de ver, na minha opinião, não tem muita relação, mas pessoas mais críticas ou pessoas com mais atenção podem também fazer a sua análise, e espero eu o testemunho de cada um deles para poder também decifrar um pouco do 21º trono, porque o 21º trono não se descreve apenas em palavras, em anotar lições, em número de lições, é algo que cada um vai receber da sua maneira, do seu jeito, e eu espero por esse feedback do público. Vai ser interessante, acredito. Exato, mas na verdade aqui qual é a mensagem central que pretende passar para os mais novos com esta obra, com esta primeira sua viagem no mundo das artes e cultura? Bom, a essência tem a ver mesmo com a consciencialização do público de que existiu também uma jovem que passou eventualmente pelas mesmas ou não situações que as pessoas têm passado ultimamente, e o ponto fulcral, apesar de as lições não serem todas elas interligadas ou conectadas, é exatamente o respeito ao próximo. Essa é a base. Exato, é uma questão também que não me deixa calar. Todos os seus contos têm a hora e têm a data. Durante os 3 anos teve cuidado de fazer isso? Pois, tive cuidado sim de fazer isso, porque nem sei porquê. Na verdade, sei lá, se calhar porque eu quis escrever, hoje é dia X, a hora X comecei a escrever isto, eventualmente para, quem sabe, perceber a sequência de suposta maturidade de que eu, como autora do livro, fosse ao longo do tempo decifrando uma e outra lição. Mas são perguntas que eu só posso deixar a cargo do público para poder expressar isso. Há coisas que é difícil eu, como autora, estar a falar assim categoricamente. Exato, esta obra vai ser lançada no próximo dia 10, e como é que será a cerimónia? Quero acreditar que a cerimónia vai correr da melhor maneira. Estou a tratar dos procedimentos com muito carinho, com muito amor ao detalhe. Gostaria que fosse uma cerimónia à altura do público, à altura das pessoas que vão lá estar presencialmente. Só estando lá no evento para sentir a emoção, sentir a carga do que é realmente o 21º trono, e adianto dizendo que vai ser uma cerimónia emocionante. Bom, desde já eu faço o convite à cerimónia de lançamento. Vai decorrer agora no dia 10 de dezembro pelas 16h30 no campus da UEM, no Anfiteatro 2501. O evento é aberto ao público. Eu apelo à vossa pontualidade, porque o anfiteatro é limitado e logo a seguir existirão aulas, então quem chegar mais cedo claramente terá um melhor posicionamento. E muito obrigada pelo convite e um abraço a todos. Obrigada. Maria Natália João falando sobre a obra intitulada 21º Trono, Lições de Vida de uma Jovem de 21 anos de idade, a ser lançado amanhã no campus da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo.